Bom, nós estamos numa série de mensagens, o poder da fé. Você pode repetir após mim, o poder da fé? Poder da fé. E às vezes, quando a gente entra numa série de mensagens como essa, as pessoas talvez pensem que nós vamos falar sobre uma fé que vai, de alguma forma, poder dar a capacidade para que a gente construa coisas extraordinárias. A fé, ela faz isso também. Afinal, essa conquista aqui ao lado, esse aluguel, e eu falei para ele, olha, a gente está alugando porque a gente já quer avançar para a compra. Então, é o primeiro passo. Aí ele olhou para mim assustado assim, e aí no final eu falei, vamos orar. Eu já segurei e falei assim, Senhor, nós tomamos posse, né? E ele disse amém. Eu falei, que assim seja, Senhor. Glória a Deus por isso. É isso, irmão. Isso aí. Brincando a gente diz tudo, até a verdade. Eu aprendi isso com Freud. Então, a gente vai falar sobre o poder da fé. Abra sua Bíblia, se você pode. Segundo livro de Josué. Josué no capítulo 2. Nós vamos falar sobre uma mulher que está na galeria da fama. Está lá em Hebreus no capítulo 11, Anselmo. Uma mulher chamada Raabe. Uma heroína. Uma mulher de muita fé. Mas que no primeiro momento a Bíblia fala que ela começou mal a vida dela. Ela era uma prostituta. E a gente vai falar um pouco sobre essa mulher e como a fé, de alguma forma, na vida dela, mudou a história, não somente dela, mas de toda a descendência dela. Essa mulher, ela traz para nós, sabe, como o nosso Deus, ele é especialista em contrariar a lógica humana. Porque através da descendência de Raabe veio o rei Davi. Através da descendência de Raabe, essa prostituta, veio Jesus, o Messias. Deus é especialista em levantar improváveis. Quantos são improváveis aqui? Eu quero conhecer você. Glória a Deus, eu também sou um grande improvável. Então, se você abriu aí, Josué no capítulo 2, diz assim a minha tradução. Eu vou ler vamos ler tudo. Versículo 1. Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente a Sitim 2 espiões e lhes disse, vão, examinem a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espiar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou mensageiros a Raabe. Mandem embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eles tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar o portão da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás pelo caminho que vai até o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causam um medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido, repita comigo, temos ouvido. Como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão, quando mataram 2 reis amorreus. Quando souberam disso, o povo desanimou-se completamente. Por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima dos céus e debaixo da terra. Jure-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos comigo e com a minha família. Deem-me um sinal seguro, que me pouparão a vida, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, e de tudo quanto pertence. Livre-nos da morte, a nossa vida pela de vocês. Até aqui. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra e uma vez mais em graça nessa noite agora.
pedimos que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração. A história dessa mulher chamada Raabe, uma improvável, possa nos despertar também a entender que o que realmente importa não é como começamos, e sim como terminaremos a nossa vida. Oramos com fé, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, gostaria de falar sobre a história dessa mulher, como eu disse, chamada Raabe, uma mulher de reputação duvidosa, uma cananeia. A Bíblia fala que quando Deus tirou o povo do Egito, com o braço forte, levantando Moisés de um subjugo de 420 anos, Moisés trouxe o povo para o deserto. E depois de chegar no deserto, enviou 12 espias à terra prometida. 2, Josué e Caleb, trouxeram relatórios positivos. E 10 daqueles homens influenciaram todo o povo, inflamando o povo, inclusive incitando a levantar pedras para apedrejar Moisés, Arão e Josué e Caleb. E a Bíblia diz que Deus, ele se levantou e estabeleceu que para cada dia que eles ficaram na terra, 40, eles ficariam 1 ano. Por isso ficaram 40 anos a mais. E o texto diz que depois desses 40 anos no deserto, agora, Moisés morreu e Josué é levantado como agora o líder dessa grande nação. Alguns estudos dizem que haviam ali 3 milhões de pessoas. Outros chegam a dizer um pouco mais, alguns um pouco menos. Era muita gente. Era tanta gente como a areia do mar. E a Bíblia fala que eles estavam do outro lado do rio Jordão. Josué recebe uma palavra de Deus, dizendo que ele precisava ser forte e corajoso. E ele resolve enviar 2 espias. Eu acredito que ele pensou, os 12 trouxeram problemas, eu vou enviar 2. E 2 espias atravessaram o rio Jordão. E a Bíblia fala que ao atravessarem o Jordão, eles entraram na cidade de Jericó. E logo ao entrarem na cidade, buscaram um lugar para passar a noite. Eu acredito que eles tiveram a ideia de se abrigar num lugar que era muito movimentado e que não levantaria nenhuma suspeita. A Bíblia fala que havia uma mulher chamada Raabe. Ela era uma prostituta. Mas ela não era uma prostituta qualquer. Ela era a prostituta mais famosa de Jericó. Ela morava exatamente em cima do muro, da muralha de Jericó. Não sei se você teve a oportunidade de estudar sobre isso, de ver na internet ou de ir a Jericó. Jericó fica a 30 e poucos quilômetros de Jerusalém. Todas as pessoas que descem, de Israel em direção a Jerusalém, eles passam primeiro pelo Mar Morto e depois à direita fica a cidade de Jericó. E as muralhas de Jericó, elas tinham 6 metros de largura. Então ela morava em cima da muralha, ela morava num lugar estratégico, num lugar importante. Ela tinha uma visão, provavelmente, do Mar Morto e também de toda a cidade de Jericó. Era um lugar importante, era uma mulher, provavelmente, eu vou dizer isso, bem-sucedida, porque ela possuía um prostíbulo, ela abrigava muitas pessoas, tanto é que eles se hospedaram ali. Eu aprendo com isso que uma das piores coisas que pode acontecer na vida do ser humano é prosperar longe de Deus. Porque quando o ser humano ele prospera longe do Senhor, ele acha que ele é autossuficiente. Ela tinha fama, porque o texto que eu li disse que o rei conhecia ela e mandou um recado para Raabe. Então ela era influente, ela era importante, provavelmente ela tinha posses, mas ela não tinha aquilo que realmente importa na vida. Ela não tinha aquilo que o dinheiro não pode comprar. Ela não tinha provavelmente paz, ela não tinha esperança e ela não tinha salvação. E essa mulher chamada Raabe, por não ter isso, foi em busca disso. O texto diz que eles atravessaram o Rio Jordão. E eu queria que você entendesse que na vida tudo começa diante de um Jordão, porque todo mundo tem um Jordão para atravessar. Quando eles decidiram atravessar o Jordão, talvez você pense que era a época da seca, mas era a época da colheita. O texto diz que era o momento
em que o Jordão ele transbordava. Era o momento em que a maré estava totalmente cheia. Era um momento de impossibilidade. E aí a gente acaba percebendo com isso que a vida dos filhos de Deus sempre vai ser uma vida que a gente vai ter que lidar, William, com impossibilidades. Estava vendo um podcast essa semana e foi feita uma pergunta para o camarada e ele falou assim, você tem sócios? E ele falou, eu tenho alguns, mas eu tenho um principal de todos os meus negócios. Aí ele falou, é mesmo? Aí ele falou, inclusive, a especialidade desse meu sócio, é fazer o impossível. O meu sócio é Deus. Eu não sei se você sabe, mas Deus, ele poderia fazer tudo sozinho, porque ele é Deus. Mas ele é especialista, Pereira, em usar pessoas. Ele é especialista em fazer com pessoas aquilo que ele deseja, os seus desígnios, a sua soberania. Deus usa pessoas. E quando Deus nos permite fazer parte daquilo que Ele faz, Ele está nos convidando, nos chamando, Marlon, para uma parceria. Isso quer dizer que Ele nos torna sócios dele. E aí, a gente acaba se perguntando, João, qual é a sua especialidade? Porque a do seu sócio eu já revelei, é impossível. Então eu quero perguntar para você, você é especialista em quê? Pergunta para quem está do seu lado, você é especialista em quê? Você é bom em quê? Porque o seu sócio, ele é especialista em fazer o impossível. Mas, diante do impossível, Rodrigo, ele vai fazer o impossível. Mas o possível quem tem que fazer? Sou eu. Será que eu tenho feito a minha parte? Pergunta. Você tem feito a sua parte? Pergunta para quem está do seu lado. O Jordão está transbordando. E toda a promessa, toda a terra prometida está do outro lado do rio Jordão. É impossível você viver a promessa de Deus sem atravessar o Rio Jordão. E tem muito Rio Jordão na sua vida, talvez, que tenha impedido você de viver aquilo que Deus tem para você, uma promessa de Deus. E a Bíblia fala que eles atravessaram o Rio Jordão, entraram na cidade, se hospedaram nesse prostíbulo, um inferninho nos dias de hoje, e aí de repente ao estarem lá no prostíbulo, essa mulher chamada Raabe, uma cananeia, ela percebeu que eles eram hebreus, os soldados foram lá, ela escondeu eles no terraço e eles disseram, o rei mandou vir aqui dizer para você botar esses caras para fora, que eles são hebreus, eles vieram espiar a terra. E ela disse, não, eles não estão aqui não, eles já foram embora. E aí, depois que ela disse, olha, eles pegaram esse caminho, se vocês forem correndo, vocês vão encontrar, antes dos portões da cidade se fecharem. Eles foram embora, e os portões eram gigantes. Nos dias de hoje, quando você vai em Israel, você vê as muralhas em volta da cidade, você vê aqueles portões gigantes, imensos. A cidade de Jericó era exatamente assim. E aí, aqueles homens foram atrás deles, ela subiu no terraço e ela disse para eles, olha, eu ouvi falar sobre o Deus de vocês. Eu ouvi falar sobre as maravilhas que esse Deus que vocês servem, Ele realizou na vida de vocês. Ele libertou vocês com mão forte de um subjugo de 420 anos no Egito. Ele abriu o mar vermelho para que vocês pudessem passar a pé enxutos. E quando nós ouvimos sobre isso, cremos no poder desse Deus e ficamos aterrorizados. Porque agora vocês querem conquistar Jericó e nós temos absoluta certeza que Ele vai dar Jericó para vocês. Essa mulher, ela começou a pregar para os dois espias. Ela começou a falar desse poderoso Deus para os espias. E eu me atrevo a dizer, Leozinho, que essa mulher, sendo uma mulher cananeia, dentro de uma cultura pagã, ela teve muito mais fé do que muitos de nós aqui. Porque nós cremos que Deus faz, nós cremos naquilo que Ele fez. Mas daí a ter certeza de que Ele pode e vai fazer na nossa vida hoje, fica um pouco distante para nós. Aquela mulher, ela tinha absoluta certeza, mesmo sendo uma mulher próspera, porque provavelmente eu quero crer que ela não mais se prostituía. Ela era rica, ela morava em cima da muralha, meus irmãos. Ela tinha uma hospedaria, que ela abrigava muitos homens. Ela havia destruído muitos casamentos. Mas em algum momento na sua vida, ela percebeu que faltava algo para ela. Faltava uma paz que o dinheiro não pode dar.
Faltava uma alegria e um prazer que as relações sexuais não proporcionavam para ela. E ela entendeu que tudo isso só era possível através da presença desse Deus poderoso. E você sabe o que ela fez? Ela reconheceu. A primeira coisa que ela faz é reconhecer que ninguém pode contra esse Deus. A segunda coisa que ela observou, que a gente só consegue mudar na nossa vida aquilo que a gente reconhece. Ela teve humildade suficiente para reconhecer que ela precisava de ajuda. Mesmo sendo famosa, porque o rei conhecia ela pelo nome. Mesmo sendo influente, importante, mesmo tendo um comércio lucrativo, ela reconheceu que ela precisava de ajuda. E ela pediu ajuda a esses dois espias. Ela falou: olha, eu queria fazer um acordo com vocês. Quando vocês vierem atacar, que vocês se lembrem da bondade que eu fiz com vocês. E que de alguma forma, não somente eu, mas o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos possam ser poupados. Porque eu sei que aquilo que o Deus que vocês servem prometeu, Ele vai cumprir. E quantas são as vezes que nós temos dúvida de que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu? Essa mulher, ela nos ensina sobre o poder da fé. O poder de uma fé transcendente que vai além daquilo que os olhos podem enxergar. Porque estava tudo bem, a economia da cidade de Jericó estava bombando. Mas ela percebeu pelos olhos da fé que aquilo que estava inabalável, mais cedo ou mais tarde ia se abalar. Porque havia uma promessa de um grande e de um poderoso Deus. E ela propôs uma aliança com eles. E ela disse para eles: olha, eu poupei a vida de vocês aqui, porque os soldados vieram aqui. E eu gostaria que de alguma forma vocês poupassem a minha vida. E eles disseram: olha, se você amarrar aqui uma corda escarlata, uma corda vermelha, no umbrais da sua porta, talvez, alguma coisa assim. Assim como o povo colocou lá no umbrais da porta o sangue do cordeiro, eles falaram: você vai botar uma corda vermelha aqui. E quando a gente invadir Jericó, a sua casa e quem estiver dentro dela vai estar seguro. Ele disse: a nossa aliança está resguardada desde que todos estejam dentro de casa. Aqueles que estiverem do lado de fora não é responsabilidade nossa. Se você cumprir a sua parte, nós vamos cumprir a nossa parte. E é curioso, queridos, porque você que foi criado na igreja, você ouve muito falar que o povo deu 7 voltas nas muralhas de Jericó. E as muralhas de Jericó fizeram o quê? Elas caíram. E a Bíblia fala que Josué atravessou com o povo. No momento em que o Jordão estava transbordando, Josué atravessou com o povo. E quando eles atravessaram, Deus determinou que eles dessem 7 voltas na muralha. E a mulher morava em cima da muralha. E curiosamente, pensa comigo, justamente na parte do muro onde era a casa dela, ficou de pé. Diante de uma palavra, diante de um poder da fé daquela mulher, de acreditar que ela e a sua família seriam salvos. Eu aprendo com isso que na vida, o que realmente importa não é como você começou. O que realmente importa é como você vai terminar, porque na Bíblia nós conhecemos pessoas que começaram muito bem. Lúcifer começou muito bem, um anjo de luz. Saul começou muito bem. Sansão começou muito bem. Mas o que realmente importa não é como começa, e sim como termina. E talvez na sua vida você se culpe, se responsabilize por coisas do seu passado, por coisas que você se envergonha, que você fez, por situações que aconteceram na sua vida, que trazem um peso de humilhação e de vergonha para você hoje. Essa mulher, ela de alguma forma não permitiu que aquilo que havia acontecido no passado pudesse influenciar o seu futuro. Porque o seu passado não pode determinar o seu destino em Deus. Nada do que tenha acontecido na sua vida, no seu passado, determina. Porque melhor é o final das coisas do que o início delas. E a Bíblia fala que ela decidiu,
Ela decidiu com fé no coração acreditar nesse Deus poderoso. E quando o povo deu 7 voltas na muralha, a muralha caiu. E a Bíblia diz que Raabe e a sua família foram salvos. Ela foi bisavó de Davi. Deus permitiu que uma mulher de uma reputação duvidosa pudesse fazer parte da árvore genealógica de Davi e também de Jesus. Qual é o limite dessa graça? Qual é o limite desse amor de Deus por nós? Se teve jeito para Raabe, tem jeito para mim. Se teve jeito para Raabe, tem jeito para você nessa noite. E é sobre isso. É sobre um Deus que não olha para nós com um olhar de condenação. É um Deus que sempre tem um olhar de segunda chance, de misericórdia, de favor e de bondade. É um Deus que tem expectativas sobre nós. É um Deus que de alguma forma não vê aquilo que é aparente, visível, que o homem vê. Porque a sociedade é especialista em nos colocar rótulos. Os rótulos, eles são colados em nós. Talvez você tenha muitos rótulos de pessoas que disseram para você que você não presta para nada, de que você não vai ser nada, de que nada de bom vai acontecer na sua vida, de que o que você está passando é um karma, é uma cruz que você tem que carregar, que você nasceu para sofrer, que é o fim para você. Mas eu quero dizer para você que a fé é a certeza daquilo que os olhos naturais não conseguem ver. Raabe conseguiu, ela está na galeria do hall da fama da fé. Ela está no mesmo parágrafo que fala sobre o pai da fé. Meu Deus, essa mulher chamada Raabe teve a história dela marcada por uma atitude de fé. Eu pergunto para você, quais são os rótulos que a sociedade colou em você? Porque na vida dela era prostituta, amaldiçoada, impura, destruidora de casamentos. Só que ela, em algum momento, decidiu correr riscos. E toda decisão que nós tomamos vai exigir de nós que a gente venha correr riscos. Tudo que você decide na sua vida, você vai ter, de alguma forma, que correr riscos. Porque o poder da fé envolve correr riscos. E ela apostou, não uma parte, não a metade, mas ela apostou tudo que ela tinha. Ela decidiu correr risco, mas sempre vai valer a pena correr riscos no que diz respeito ao Senhor, porque Ele nos surpreende. E eu caminho para o final dizendo para você que talvez existam rótulos grudados em você, que a sociedade, que pessoas que não deveriam fazer isso com você fizeram, e você decidiu acreditar, porque a mentira, quando ela é contada muitas vezes, ela nunca se torna verdade, porque a mentira sempre vai ser mentira. Só que quando ela é contada muitas vezes, a gente passa a acreditar nela, e talvez você passou a acreditar numa mentira que foi contado para você. Se teve jeito para Raabe, tem jeito para mim. Se teve jeito para Raabe, tem jeito para você. E isso tem a ver com um posicionamento, tem a ver com uma atitude de fé. Eu anotei aqui algumas coisas que ela fez. Ela reconheceu que o Senhor podia fazer na vida dela. Ela reconheceu que precisava de salvação. Ela cortou as pontes com o pecado. É impossível viver o novo sem abandonar o velho. Talvez você precise cortar as pontes com o seu passado. Mensagens do WhatsApp, e-mails, sites, lugares, pessoas que precisam talvez sair da sua vida. E de alguma forma, pessoas novas precisam chegar para que o novo de Deus surja na sua vida. É impossível viver o novo sem abandonar o velho. O passado só é passado quando ele passa. E quem sabe na sua vida você precise virar a página. Diga para quem está do seu lado, você precisa virar a página. Deus colocou essa palavra no meu coração.
E eu tenho absoluta certeza de que Ele trouxe você aqui hoje, à noite, para ouvir essa palavra. Porque eu quero crer com toda a minha força que essa noite é uma noite de um ponto de inflexão na sua vida. Talvez a linha do curso da sua vida ela venha de um jeito. E aí em algum momento nós temos um ponto de inflexão. É um livro do Flávio Augusto. E esse ponto de inflexão ele determina uma mudança. Ou para cima, ou para baixo. Ou descendente ou ascendente. E tudo depende de você. Daquilo que você decide fazer. Como eu disse, Deus, Ele é especialista em fazer o impossível, mas Ele não vai fazer o possível por nós. Por isso eu queria que você se colocasse de pé nessa noite, e eu queria que de alguma forma você fechasse os seus olhos. Eu gostaria de orar junto com você, e eu gostaria que você pensasse sobre a sua vida, sobre as suas escolhas até hoje, sobre o seu passado, sobre rótulos talvez que foram colados em você e de alguma forma você, por circunstâncias da vida, decidiu acreditar nesses rótulos. Rótulos que não determinam ou não definem quem você é, porque Deus não vê você como o homem vê. Lá em 1 Samuel diz que Deus não vê o homem aparente e visível, Deus vê o coração. E Deus conhece o seu coração. E Deus conhecia o coração de Raabe, mesmo sabendo que ela era uma meretriz, uma prostituta, uma adúltera, mas ainda assim alguém que lutava contra aquilo e vivia uma vida infeliz e que tudo o que ela queria era se libertar e ter a oportunidade de viver algo novo. A oportunidade chegou para ela de uma forma improvável, assim como talvez essa mesma oportunidade ela venha sobre você hoje aqui nesse culto, que você não imaginava que ia ouvir essa palavra. Você veio talvez porque ficou sabendo que iriam ser entoadas canções que você cantou quando criança, mas Deus trouxe você aqui para dizer para você que existe um lugar nele para você. Que se você tão somente acreditar em uma palavra declarada dele, tudo pode mudar na sua vida. A vida do homem muda de repente. Você está vivendo um tempo difícil, um tempo que é chamado de deserto, e você acha que é impossível. Uma mensagem no WhatsApp muda tudo. Um e-mail chega na sua caixa de correio e tudo muda. Porque Deus é capaz de mudar todas as coisas. Ele é capaz de trazer à existência o que não existe. Mas antes disso, Deus espera de nós um posicionamento. Por isso, eu quero que você pense sobre isso. Porque aquilo que você faz hoje determina onde você vai estar amanhã. Enquanto o pastor vai estar entoando essa canção, eu gostaria que, se o Espírito Santo de alguma forma falou com você e você precisa de uma mudança na sua vida, porque o que realmente importa não é como começa e sim como termina, eu queria que você saísse do seu lugar e você viesse aqui. Eu vou descer e eu quero orar junto com você. Talvez você não tenha tido a coragem que Raabe teve. Me permita dizer isso para você. Quem sabe você disse: poxa, mas eu preciso ir lá na frente. Será que realmente é necessário? Isso mostra para nós, como humanos que somos, que sempre queremos as coisas do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira. Mas Deus é especialista em fazer contrariando a nossa forma. Deus, Ele constrói caminhos onde não há caminhos. E o meu coração aquece para que você tenha uma oportunidade de simplesmente não sair daqui como você entrou. O meu objetivo não é que esse altar fique cheio de pessoas, porque ele já está cheio. O meu objetivo é que simplesmente uma atitude sua de dar um passo em direção à mudança, ela comece a partir de agora. Então, no nome de Jesus, se o Espírito Santo aquecia o seu coração, sai do seu lugar. Em nome de Jesus, eu quero orar com você e declare esse novo tempo. Peça licença a essa pessoa que está do seu lado e diga: me dá licença, essa palavra é para mim. Eu preciso ir lá, porque eu creio, assim como Raabe acreditou. Eu creio no poder da fé. Eu creio que uma atitude pode mudar o meu destino, a minha história e a história da minha família e da minha descendência. Essa pessoa que está do seu lado, por mais que você ame
ela não pode fazer nada além de interceder por você, mas você hoje pode. Você pode decidir. Você pode decidir a semente que você vai plantar hoje. E eu quero encorajar você no nome de Jesus a lançar uma semente de fé na sua vida. Há uma semente que gerará frutos para a glória do nome do Senhor. Porque aquilo que semeamos hoje, inevitavelmente vamos colher amanhã. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, que homens e mulheres vieram aqui determinados a uma mudança, reconhecendo que precisam de ajuda, porque o primeiro passo para uma mudança acontecer é ter humildade suficiente para reconhecer que precisa de ajuda, para reconhecer que precisa que o Senhor faça por nós aquilo que nós mesmos não podemos fazer. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, pega na mão desse homem agora, pega na mão dessa mulher, desse jovem, Pai, e não solte mais, e fortaleça, e coloque de pé, e renove as forças, e batize com o teu Espírito Santo. Libera um bálsamo, Senhor, um óleo fresco, uma unção renovadora sobre mentes, sobre corações, sobre casamentos aqui. Eu declaro, assim como o profeta Isaías declarou, aquilo que o Senhor diz: eis que eu faço uma coisa nova. Eu declaro o Senhor fazendo algo novo na sua vida hoje, na sua casa, na sua família, na sua área profissional. Eu declaro algo novo da parte de Deus, porque Ele é especialista em fazer o impossível. Ele é especialista em contrariar a lógica. Ele é especialista em surpreender aqueles que nele esperam e confiam. Nunca se ouviu, nem com o ouvido percebeu um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós toda a vida, assim como Raabe, decidimos confiar e esperar totalmente no Senhor, no Deus que faz o que ninguém faz, no Deus que realiza o impossível. Pai, eis aí homens e mulheres improváveis, assim como Raabe, que o Senhor possa escrever o nome deles na galeria da fé. Homens e mulheres comuns, dotados de qualidades e defeitos, mas através do poder genuíno da fé, viveram o extraordinário, desfrutaram do impossível, porque decidiram confiar não somente no Senhor. Guarda a nossa casa, os nossos filhos, repreenda todo o intento do inferno sobre nós, e que essa semana que começa hoje, no domingo, possa ser uma semana de milagres, possa ser uma semana de atravessar o Jordão da nossa vida em direção à terra prometida, em direção a sonhos, em direção a promessas do Senhor para nós. Nós cremos que veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Oramos com fé, agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Vai em paz, Deus te abençoe. Valeu! Pelo teu imenso amor.